Fala galera, paz terráqueos, meu nome é Sandro Kraus. Eu sou o Igor Marçal. Meu nome é Rafael Costa e hoje o tema é um tema muito espetacular. Tema desengrejado. Não tem Desigrejados. Olha que tema sensacional. Então, Vem pra mim, não corta não, hein? Então, galera, hoje o nosso tema é desigrejados. É um tema da atualidade, um tema moderno que ganhou sentido ultimamente, nessa última década. E eu preciso mesmo estar dentro da igreja, eu preciso mesmo estar no corpo, eu preciso mesmo. Tem ministrações no YouTube, eu preciso mesmo ir para o culto. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Igor, o que você acha sobre eu preciso ir para a igreja? Se eu não for, eu continuo sendo cristão autêntico? Essa é a pergunta, né? Então, eu penso que, como muitos outros temas que são, de certa forma, trazem algum tipo de polêmica, eu sempre sou levado a pensar na motivação. O que me motiva, né? Então, o que eu chamo dessa motivação, eu chamo de sistema de crenças, né? Dentro do meu sistema de crenças, o que fundamenta essa condição de não estar ligado a uma denominação ou a uma igreja física, templo físico, né? Ou estar vivendo uma realidade de igreja. E quando eu falo igreja, por favor, vamos fazer a separação. Eu entendo que igreja não é o templo, igreja não é o prédio, igreja não é a casa, a igreja somos nós, né? Só a nível de conseguir falar melhor aqui. Eu acredito que é extremamente irrelevante a gente ponderar o que me motiva a não querer estar dentro desse tipo de estrutura, né? Que tem ali o templo, o pastor, os irmãos, aquela estrutura. Eu já vi muitos falarem, mas a igreja tem que se mover, a igreja tem que estar na rua. A gente investe muito em tijolos, investe em prédios, mas a gente tem que investir em pessoas. Existe, ao meu ver, para tudo que a gente vai fazer, sempre aquela justificativa espiritualizada que a gente coloca, que é para ninguém vir questionar as nossas motivações. Mas o que de fato tem lá dentro? Será que não rola lá um sentimento de insubmissão? Cara, não estou a fim de me submeter a um sistema, não estou a fim de ouvir as orientações de alguém, eu quero viver do meu jeito, fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Ou às vezes eu chegar no meu pastor, pastor, olha, eu tenho chamado de estar na praça, eu quero ir para a rua, e o pastor diz, cara, segura aí, vamos, não quero, você não tem visão, você não é de Deus. Então, o primeiro ponto é a pensar isso aí, a questão da motivação. Eu começaria por aí, e vocês? Realmente é um tema bastante complicado, né? Polêmico. Até pra gente ter um pouquinho, né, muito cuidado na hora de falar, né? E tem muitas perguntas que as pessoas fazem e até afirmações, né? Uma delas, não, mas eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja. Verdade. Mas o próprio Paulo, né, relata a parte como de costume das outras pessoas, né, a abandonar suas congregações, né? Hebreus, na verdade. Hebreus, né? E você vê que incrível que na igreja, cara, é pedra ralando pedra. É ali que também você vai ser aperfeiçoado, porque às vezes tem um irmão que tem inveja de você, às vezes tem um irmão que tem uma calúnia contra você, às vezes tem um irmão que está traindo você e batendo nas suas costas. Então ali, na verdade, gera até uma santificação entre irmãos, né? Porque ali é um aperfeiçoamento, situações reverses, né? E isso é incrível. Talvez a pergunta que a pessoa que está ali do outro lado possa... É a pergunta que eu vou fazer, então. Cara, o povo da igreja é muito chato, cara. Você acha que você é legal. Essa pergunta é sua, né? Não, aí a pessoa fala assim, talvez eu esteja errado, mas é meu ponto de vista. Sim. Aí a pessoa começa a ver um movimento legal, cara, ele tem um movimento ali na praça legal. Cara,
Aí você começa aí vai 1, 2, 3 vezes, e aí quando começa a vir o nível de responsabilidade, você começa a se envolver, aí alguma pessoa vê que você está indo sempre, aí passa uma responsabilidade para você, aí você já começa a falar assim, não, peraí, eu estou entrando no sistema de novo, não quero isso para mim não, eu quero... Na verdade, eu vejo que essa questão do desigrejado são relações rasas, entendeu? Porque, tipo assim, você se envolve ali, só que quando a pessoa começa a te dar responsabilidade, não, beleza, vai ser na rua, o movimento na rua. Não, esse movimento aqui nessa praça já está muito grande. Ou você vai lá para outra praça, começa lá, chama 2, 3 pessoas, aí a pessoa já não volta. Porque já vem responsabilidade. Nos movimentos não tem essa questão tanto de responsabilidade, a igreja tem. Quanto mais o pastor lá falando sobre oração, você tem que orar todo dia. E ter que amar a viúva, ter que cuidar dos órfãos. Então, eu creio que seria mais ou menos esse ponto. Será que eu estou errado? Vamos lá, eu vou citar 3 pontos. Primeiro que eu penso que é importante a gente ressaltar aqui, a questão de raízes. A pessoa que não desenvolve raiz, ela não vai crescer. Salmo 1 é muito claro, né, que diz que quando a árvore, as raízes dela são profundas, e ela consegue chegar às mananciais de água, e ela puxa de lá os nutrientes. Então, se você não consegue firmar raiz em algum lugar, isso é um problema. Porque raiz vai exigir transparência, né? Por exemplo, eu tenho um discípulo. Esse discípulo, ele precisa ser transparente, senão esse discipulado ele não vai acontecer. Então, no processo nosso de vida cristã, nós temos que ter raízes. Primeiro, por isso tem ligação com o que você está falando, porque raiz fala de responsabilidade. Porque ao mesmo passo que eu estou ali me enraizando em algo, ou seja, me estabelecendo em algo que eu tenho que ter responsabilidades e não só direitos. Segundo ponto importante é pastoreio. Tem gente que não gosta de ser pastoreada. E esse tipo de ação ela é boa por conta disso. Porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que perguntar para ninguém. Vai entrar naquilo que o Sandrinho falou também. Essa questão da pessoa, ela não querer se submeter, porque os atritos eles vão acontecer. Nem sempre as pessoas vão concordar com o que eu quero, com o que eu penso, da forma que eu quero fazer as coisas. Só que isso é bom. E a gente não entende isso, porque muitas vezes a perspectiva que a gente tem de cristianismo é um lugar de conforto. E não é um lugar para a gente aprender a ser o caráter de Cristo. E eu não vou viver isso se eu não permitir ter relacionamentos e que nem sempre vão ser fáceis de ser, às vezes vai dar umas raladas, mas eu preciso disso. E o terceiro e último ponto às vezes as pessoas justificam a sua má ação baseada na má ação de outro. Então, por exemplo, porque eu não sei para onde está indo o dízimo da minha igreja. Cara, sua responsabilidade é devolver, está escrito na palavra, tem que obedecer. Mas é porque a igreja, ela gasta dinheiro demais com estrutura, com isso, com aquilo, e as almas? Calma lá, filho, sabe? Antes de você querer revolucionar o mundo, você tem que aprender primeiro a arrumar seu quarto, não é? Antes de você achar que tem as respostas para tudo, calma lá, sabe? Eu sou totalmente contra a gente ter em primeiro grau de importância, o tijolo. É lógico que as almas estão na frente, mas você tem um local onde as pessoas podem estar congregadas, onde você pode trazer uma palavra para que haja o pastoreio, para que haja o processo de raiz, e você age ali com responsabilidade dentro disso aí, isso anula essas questões. Então me preocupa muito isso. A pessoa começa um processo de trabalho na rua por causa de uma frustração que ela teve. E diz que tem chamado de Deus, porque tudo para a gente justificar, dizer que é bom, a gente coloca Deus no meio, né? Não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, não, Deus me deu uma palavra. Aí já muda, daqui a pouco eu já vivi isso, muitos, pastor, Deus me deu uma palavra, dá 3 meses, pastor, pensando em voltar, mas Deus não te deu uma palavra? Já deu outra. Então, é impressionante como Deus muda de ideia. Deus está mudando de ideia toda hora, né? Confusão é nada no céu. Agora, irmão, eu vim pregar uma palavra, só que Deus aqui falou para eu não pregar ela. Ele muda de ideia. Sim, a gente falou sobre o movimento, mas o movimento eles são essenciais. É necessário. Sim. Só que é necessária a base. Então não adianta ter os movimentos fora para ir atrás da pessoa que está perdida, da pessoa que está desviada, se você não tiver base, já não tiver, você vai trazer para onde? Você está na rua, você está ministrando para a pessoa, você vai levar ela para onde?
Uma coisa interessante que eu observei é assim, que existe a pessoa, ela está se movimentando pelo compromisso e ela se movimenta pela atração. Então ela viu um movimento na rua, ela ficou atraída por aquilo e falou, cara, quero colar naquela galera. Aí ele chega lá e começa a se relacionar com aquela galera e vê a galera underground, uma galera bacana, e só que eles não entenderam, a pessoa que está naquele movimento por atração, ele não entendeu que a galera que está fazendo aquele movimento tem um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja, um pastoreio, uma submissão debaixo daquilo, uma cobertura espiritual, né? E a pessoa que entra ali, ele pensa que é um evento, né? É um fast food, né? A galera, eu vou ali, peço uma batata, um refrigerante, pá, vou pra casa. E perde o compromisso, sem compromisso nenhum, entendeu? Então torna as pessoas totalmente rasas. E quando vem uma aflição, ela não suporta, ela não tem discernimento de encarar a situação, as verdades, né? Quando é dita, né? Então essa é a linha de pensamento. É isso mesmo. É isso aí. Então, se você se encontra nessa situação de desigrejar, acho que o primeiro passo é você orar para Deus, para pedir um lugar, para pedir irmãos, para esses irmãos ter essa funcionalidade, né, de pedra com pedra, para você se desenvolver e até ter relacionamentos profundos, raízes, e não viver numa experiência com Deus onde é só você e Ele. Não, cara. Tipo, a igreja, ela é várias moléculas que se juntam e aí formam uma igreja. Tanto que Jesus fala, onde dois ou mais estiver em meu nome, ali estarei. Então, não tem como você estar sozinho. Sozinho você é presa fácil para o inimigo. Então, não seja um desigrejado, por favor, volte para a mesa do Senhor. Ok, galera? Forte abraço. Deus abençoe. Vem para a mesa.